Olá você, sou Lília Barros, psicanalista e esse é o nosso Psicando. Eu te convido, vem psicar comigo. Enquanto aqui eu faço alguns ajustes para ver a tela, dá na hora de você dar uma psica com aquele teu amigo que precisa ouvir muita coisa, aquele familiar, e se for você, aquele que vai dizer, ele vai ficar bravo. Então, manda a Lília Barros para lá, porque hoje nós vamos estar falando de comportamento, de quando é o momento de repensar, saber se a gente está bem mesmo, se precisa de ajuda. Então é agora, psica junto comigo. E ajustando. Deixa eu tirar aqui o som para não reverberar, viu? Bom, seja bem-vindo. Eu sou Lília Barros. Passou aí, viu ao vivo? Fica um pouquinho. Vamos psicar, porque eu posso psicar. Eu sou psicanalista. Então, para você dar psica para aquele seu amigo lá no trabalho, para um familiar, então pelo menos vem ficar por dentro daquilo que você precisa para falar com propriedade. Eu sou Lília Barros, represento a equipe de psicanálise do Amazon Mindset, que é uma empresa que faz a formação de psicanálise aqui no Amazonas e online no mundo, onde você estiver e onde precisar. Também oferecemos treinamentos, palestras para empresas, instituições, grupos, sempre com temas psicoemocionais. Uma equipe maravilhosa para você, para o seu trabalho, para o seu empreendimento, para a sua vida. E também já abro essa live do Psicando, te convidando a participar da psicanálise com todos nós, na formação em psicanálise. 24 meses ou 12 meses, turmas online e uma turma presencial para quem mora em Manaus. Mas você não mora em Manaus, você mora no interior do Amazonas? Tem problema, tem online. Você mora em outro estado? Você mora em outro país? Você está assistindo hoje de outro país? Não tem problema, online também. Isso não é desculpa para você estar melhor, fazer melhor, pensar melhor e realizar mais rápido, ok? Então, vamos psicar. Mas antes, o nosso agradecimento aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, nossa Verdita, através da terapeuta, da profissional, da pesquisadora, da mestra Itassara Nóbrega. Produtos, serviços, medicações naturais, um tratamento completo do corpo, mente e alma. Um grande beijo para Itassara por todo o carinho, por todo o respeito, por todo o apoio que sempre deu à equipe do Amazon Mindset. Também a Dimops, que nos livra de pragas, né? Em todos os níveis. E também da Purifique, tendo à frente a Master Valdilene Oliveira, também psicanalista, hipnoterapeuta, também fazendo parte do Amazon Mindset. Juntos, eu brinco muito, viu? Que a Dimops cuida e limpa a nossa vida de pragas, mas também limpa a nossa mente, tirando ideias horríveis através da psicanálise e da saúde, tirando as impurezas através da Purifique. Então, nosso muito obrigada. Relembrando a você, ok? Que às vezes fica na dúvida, afinal de contas, né? O que faz, olha, eu tô olhando para cá para dar uma variação aqui na luz que começou a piscar, né? O que faz um psicanalista? Se ficar um pouquinho escuro, gente, é que a providência divina deu uma trégua hoje para Manaus. E o dia amanheceu um pouquinho mais nublado. Eu coloquei um pouquinho de luz, um backlight, mas talvez não esteja tão claro quanto eu gostaria. Mas o importante é que chegue até você a mensagem e nós possamos trocar. Oi, Irlândia! Grande beijo para você, obrigada. Vem psicar comigo, Irlândia também, né? Já entrando na linha da psicanalista, para a gente psicar com propriedade sobre a vida, sobre temas, sobre tudo. Então, muito obrigada, Irlândia, e a você que passou também. Bom, muitas pessoas têm dúvida às vezes, tipo, mas afinal de contas, será que é meu jeito? Ou será que eu não estou bem? Porque muita gente em pleno século XXI, não sei se você já ouviu isso, eu tenho certeza que sim, diz assim: ah, mas fulano é assim por conta do jeito. Ah, eu sou assim porque é o meu jeito.
Todos nós já passamos por isso. Deixa eu dar um oi aqui. Damião Gomes, muito obrigada por assistir. Já passa para aquelas pessoas que você ama e até aquelas que nem ama tanto assim porque precisa. Então, qual é o meu jeito? Jeito, né? Isso é uma linguagem popular. Mas a maioria diz assim, não, eu não preciso. Diz assim, olha, desse negócio de análise, isso só come dinheiro. Eu digo, não. Você procurar um profissional capacitado não joga dinheiro fora, não. Jogando dinheiro você está quando você continua extremamente estressado, extremamente angustiado, muitos dias depressivo ou se afogando em ilusões. Porque, olha, gostar de um shopping é legal, virar alcoólatra não. E quantas pessoas também que abraçam, né, a sua solidão, seus vazios, suas insatisfações com excesso de comida. E nós vamos estar falando sobre isso também, sobre os vícios. Eu não vou nem falar das drogas ilícitas, ok? Que muitas vezes a maioria diz assim, eu entrei nessa linha de drogas porque eu tinha uma curiosidade. Gente, ninguém tem curiosidade de saber se dói pegar uma faca e se cortar. Ninguém tem a curiosidade, deixa eu ver se isso mata mesmo. Não tem. Então, normalmente, quando você ouvir, né, alguém dizendo assim, eu experimentei maconha, cocaína, crack, etc., porque eu tinha uma curiosidade. Não tinha não, tá? Não tinha não. Isso é desculpa, como dizia nossas avós, tá? Pra boi dormir. Não é não. É porque existe um vazio muito grande e é mais fácil dizer que foi uma curiosidade do que uma necessidade desesperada que a própria pessoa tenta esconder para tentar sair daquilo. E momentaneamente até pode sair. Porém, existem 3 situações que acontecem quando alguém tenta consertar, ocupar, relaxar um caos, uma dor, uma frustração, um momento de desolação, de tristeza com drogas. O que acontece? Primeiro problema, depois da euforia, é que passado aquele momento de euforia que a droga te propicia, o que vai acontecer? A depressão multiplicada. Porque ela vai te deprimir quimicamente, inclusive, além do teu psicológico. Porque, olha, gente, acreditem, todos aqueles dependentes químicos que muitas vezes vira para o seu familiar, vira para a pessoa que está tentando ajudar, até num grupo de apoio mesmo, né? E diz assim, eu prometo que eu vou sair, eu não quero essa vida. Ele está falando a verdade. O problema é que já chegou num nível tão grande que ele não consegue. Quando vem a ansiedade extremada provocada pela ausência da droga, pela falta, pela química descontrolada cerebral, corporal, que o vício traz, ele não consegue nem olhar para valores, nem para a família, nem para amor, nem para ele mesmo, tá? Então a maioria que diz, eu entrei porque eu estava curioso. Não, tem alguma chaga que não sabe como resolver, ou então é uma grande ociosidade. Porque tem pessoas que até têm uma vida razoável, boa, trabalho, ou a família tem dinheiro, ou tem amparo, mas não tem valores existenciais. Aí você vai ver, falta de valores existenciais também é uma chaga, gente. Também é um caos. Que dirá se além de falta de valores existenciais, ainda existe frustração, trauma, etc. Porque a vida daquela criatura vai ser em prol do ter, do que oferecem, do que ela tem de outros, do que oferecem. Porque ela não sabe, inclusive, ser ela para ela mesma. Então, isso é uma das situações que nós assistimos diariamente nos relacionamentos entre casais, dentro do grupo familiar, e eu não vou nem falar entre amigos. Agora, imagine um casal que é uma chaga familiar com outra chaga familiar. Então, o que nós vamos ver é muitas psicopatologias já em estado avançado, nós vamos ver muitos transtornos, porque o transtorno é a doença do emocional. A psicopatologia, além do emocional, já comprometeu o lado biológico e químico. E um transtorno é gravíssimo, porque muitas vezes você não tem ainda, por mais que tenha avançado a nossa tecnologia médica de exames, de uma série de laboratórios, de técnicas, de máquinas, muitos transtornos ainda não podem ser detectados, a não ser que chegue num comprometimento razoável
do seu vaso físico e fatalmente vai acontecer. Então, normalmente o transtornado, se ele vai fazer exames e não dar nada, primeira coisa, tá? Ele vai dizer o quê? Ah, não, é meu jeito. Não, não é seu jeito. Você está doente, você está transtornado. E no caso que nós estávamos falando da droga, o primeiro ponto, vazio existencial. Segundo, uma grande dor que não sabe como ser trabalhado. Só que vem o item 3, que depois da euforia vem grave, tá? Que é a depressão mais profunda, o desregulamento, né, do lado bioquímico corporal com comprometimento grave, inclusive de demência, sem precisar, doenças neurais, sem necessidade, mas pela destruição do cérebro pela droga vai acontecer. Aí nós vamos ver 3 situações que não tem como fugir delas. E essa história, tá? Que muitas vezes o dependente químico, o alcoólatra, ele vai dizer assim, não, quando eu quiser eu paro. Não, não para. Não é assim. Quando você tem muita força de vontade e quando você faz o tratamento médico aliado a uma psicoterapia, você procura uma psicanálise, que eu digo, tá? Uma análise com alguém que seja direto e não que te coloque no colo, que faça com que você se veja, em vez de apenas colocar diretrizes na sua vida. Então, você procura um psicanalista que ele vai ser a sua ponte, né? Para que você atravesse aquele caos, mas não ele segurando a tua mão, te ensinando como ser forte. Aí vem a importância da terapia, não só para a dependência química, mas para todos os transtornos, para todas as situações de neurose, de estresse, de ansiedade que todos nós passamos, ok? Agora, tem uma diferença entre aquele que diz isso é meu jeito e a gente diz assim, já sai dando chute no vento, né? Então isso não é jeito, porque o jeito, popularmente que se diz, tá? No caso da personalidade, existe muito jeito que não é personalidade, ok? A personalidade, muitas vezes, ela fica embutida, persona, tá? Deveria ser aquela que aparece. Mas, às vezes, a tua vontade real, do que você sente, do que você gostaria, nem sempre é aquela que você expõe publicamente, seja na sua família, seja no meio social, seja no meio profissional. Às vezes não é não, viu? Porque tem muita gente que poderia estar sendo mais autêntico, mas pela falta do estofo, do armazenamento, do auto-amor, da coragem de ser fiel aos seus pensamentos mais elevados, acaba sucumbindo e despersonalizando, não só para o seu parceiro, marido, namorado, mas principalmente para o grupo de amigos, querendo ser aceito. E aquilo não é amizade, né, gente? Porque a amizade mesmo é aquela que te põe pra cima, ok? E não aquele que te coloca pra baixo para deslizar mais ainda e virar aquela bolinha, né, de neve que sai rolando e vira uma montanha lá embaixo matando todo mundo. Então, atenção, o meu jeito, tá? Entre aspas, o jeito de alguém é como você está colocando a sua exposição, as suas atitudes, a sua postura em nível externo. Agora, como é o seu sentir, é que você deveria estar preocupado. Porque tem muito estressado, ok? Tem muito ansioso, doente, tá? Extremamente neurótico. Neurose, gente, é um comportamento extremado. E não tem um momento em que a neurose para aqui diz, olha, agora já é psicopatologia. Não tem, é um contínuo. Então, neurose é um comportamento extremado. E todos nós acabamos tendo um pouquinho em algum ponto da nossa vida. Mas, quando a neurose começa a aumentar, não há uma reavaliação pessoal de resultados na vida, uma avaliação de como você está se sentindo, porque ter problemas faz parte dos desafios. Viver desgraçado, viver para baixo, vitimizado, se sentindo a pior das criaturas, ou pior, como o popular diz, saco cheio. Olha, eu tô enfadado, eu sou farto, né? Tá sempre assim, irritado, tá sempre saindo de 5 para 5 bilhões, né? Tô aqui parado e de repente eu dou um chute. Então, isso não é jeito e nem personalidade. É psicopatologia, é transtorno e precisa cuidado. Ah, Lília, vou dar um exemplo do trânsito.
O trânsito é horrível, ninguém respeita ninguém. Isso já é uma característica, né, gente? A falta de tolerância, de paciência. Quando a cidade é pequena, é tudo muito tranquilo. Aí começa a ter, muitas vezes, excesso de carro, horário do rush, isso vale para qualquer lugar do mundo, né? Dentro ainda desse meio de transporte que a gente tem. E o que acontece? Claro que não vai poder chegar todo mundo junto. E em vez de você se trabalhar, ou começar a botar uma boa música, ou relaxar, já que é inevitável, você começa a trabalhar contra o inevitável, que é ir piorando, zangado, porque eu vou chegar atrasado, porque vai acontecer isso, porque eu já estou irritado, porque o trânsito é ruim. E tem pessoas que às vezes você viaja ao lado do carro, mesmo quando não está tão terrível, ela já vai vendo problema em tudo. Você nunca dirigiu ou esteve do lado de alguém que está dirigindo e está dizendo, olha aquele pedestre, olha aquele carro, porque olha isso, olha aquela rua, olha aquele... Não para de reclamar. Então, esse ponto já não é nem neurose, gente. Isso já é um transtorno, já é um grave problema e que para somatizar não vai levar muito. Aí você vê o excesso de pessoas que dizem que tem síndrome do pânico. Só para que você saber, gente, síndrome é um conjunto de sintomas. Nem todos vão ter todos. Existem aqueles que são mais comuns. Exemplo, taquicardia, sudorese, sensação de morte iminente, de desmaio, de enjoo. Então, a síndrome do pânico, ela não é uma doença, é um conjunto de sintomas que tem e que pode acontecer com qualquer pessoa por N doenças, inclusive o transtorno emocional, onde, por conta de não saber como trabalhar seus conteúdos, situações, irritabilidade, estresse, enfim, uma série de problemáticas, você vai somatizando sem perceber e cada um de nós vai reagir de um jeito. Uns passam a ter toque, transtorno obsessivo compulsivo. O outro passa a sentir sintomas do estresse máximo da síndrome do pânico. Outros começam a desenvolver situações de alternância de humor, porque cada um tem uma história, cada um tem um conteúdo e cada um tem uma vivência. Então, a síndrome do pânico, ela tem aumentado muito mais porque as pessoas, em vez de trabalhar da forma correta aquilo que faz com que elas se sintam muito mal, aquilo que elas veem, que muitas vezes ela acha que não depende dela, porque depende da situação, depende do outro, depende da falta do dinheiro, depende daquela situação no trabalho, depende da falta de união que tem em casa, ou com um parceiro, ou por causa de uma separação, ou até mesmo por causa de um luto, acha sempre que a solução tem que estar externa. Seria muito bom que tivesse, mas em todas as problemáticas, antes de mais nada, é preciso que haja um desenvolvimento, uma expansão da tua força interior. E a força interior, a coragem, como a gente diz, aquela gana de superar as situações difíceis, complicadas, de ir além da dor por qualquer causa, começa aqui, olha. Não é no cérebro só. Começa o que a gente põe na cabeça através do teu mental, que vai receber da tua consciência uma ordem para chegar até o teu cérebro para exercitar, ou colocando neurotransmissores no teu corpo para o que precisa de acordo com a necessidade, para ajudar o teu corpo a reagir, ajudando o teu psicológico também a superar. Eu estou colocando de uma forma simples para qualquer pessoa aqui, ok? Poder entender, sem aquela linguagem muitas vezes que os psicanalistas, que os psicólogos, que os psiquiatras costumam usar quando nós estamos falando entre nós. Mas assim, qualquer pessoa pode entender. E isso nós já vamos falar sobre o jeito que muita gente está demonstrando, tendo e passando no dia a dia, não é jeito, ok? Já é a consequência de transtornos psicológicos, de estresse profundo, que leva muitas vezes à depressão. E olha, até chegar lá, ninguém amanhece, depressivo voando, não. Então, em todos esses transtornos, em todas as psicopatologias, ou a maioria delas, pelo menos, você vai alcançando níveis. Mas tudo começou com uma neurose. Então, quantas vezes na sociedade você ouve alguém dizendo, eu sou muito nervosa,
tá? Ou então, não, é porque eu tenho um pensamento acelerado. Aí eu vou dizer, pode parar. Gente, vamos entender bem isso. Nervoso, ou mesmo você está ansioso, não é psicopatologia, porque depende do que você está vivendo. Afinal de contas, você não é psicopata, porque psicopata não é doente, é índole, tá? E não sente nada, ele é frio e calculista. Ele pode até ser muito simpático para conseguir o que quer de você, tá? Mas vamos lá. Eu estou aflita com uma situação, alguém dodói, ou eu preocupada com alguma coisa. É natural que eu não esteja tão em paz assim? Ok, eu posso estar preocupada com um filho que ainda não chegou, não é isso? Ou com uma situação. Então, pode ser que eu fique um pouco mais nervosa, ou então eu vou ter uma coisa muito bacana, porque também é uma espécie de nervoso. Eu chamo de expectativa edificante, tipo, uma festa que você quer muito, um prêmio que você vai receber, um dia muito especial que você vai ter com quem você esperou. Então, isso causa o que a gente chama de borboletas no estômago, de frio na barriga. Então, essa é uma expectativa edificante, que algumas pessoas dizem nervoso, né? Então, é natural que nós estejamos vivendo as emoções, muitas vezes mais tristes. Eu posso estar num dia lamentoso, triste por algo que me abalou psicologicamente. Mas uma coisa, gente, é eu ter uma ansiedade. Por exemplo, uma ansiedade. Eu vou viajar para aquelas férias que eu amo, que eu quero, que eu esperei. Então é natural. Até mesmo as crianças. É natural que elas queiram lá, pai, mãe, tia, quando é que vai? Aí a gente diz, calma menino, já arrumou minha mala? Mas ainda falta 2 semanas. Aí, olha o crime que muito adulto acaba cometendo. Você dá, menino, para. Esse menino é ansioso, é nervoso. Não, ele é normal. Ele é simplesmente normal. Porque as nossas emoções, elas podem variar, não porque nós sejamos doentes, gente, mas pelo próprio estado emocional de ansiedade ou de expectativa edificante que a gente pode ter diante dos acontecimentos da vida. Agora, a ansiedade extremada, que é psicopatologia, que é danosa, é aquela, em primeiro lugar, que não para nunca. Nunca. Com ou sem motivo. Você certamente já encontrou alguém que, se tocar o telefone, já dá taquicardia. Eu não estou me referindo àquele telefone 3 horas da manhã, né? Que todo mundo, claro, vai ser normal ter um susto, ok? Mas existem pessoas que falam com as outras como se a qualquer momento o mundo fosse explodir. É aquilo de eu faço de um pingo d'água tempestade. Não tem isso? Então, a ansiedade extremada não são as tuas emoções normais, variantes ou por dor, ou por luto, ou por uma situação preocupante. É uma que tu fica a 400 volts, 500 volts, 1000 volts a qualquer hora do dia com ou sem motivo. Mas tu não fica sozinha. Tu coloca na tua área, na tua ambiência, no trabalho, na tua casa, na tua vida, o mesmo estresse. Então você chega sendo um fio de escapado em você e também propiciando choque nas pessoas. Então, aí sim, nós já podemos falar da ansiedade extremada. Então, você mãe, você responsável, você professor, que tem muita criança na escola, eu vejo, meu Deus do céu, os diagnósticos. Por favor, todo o meu respeito à classe médica séria, competente e pesquisadora, ok? Porque, olha só, nós estamos vendo crianças cada vez mais precoces sendo diagnosticadas de TDAH e todas as suas variações, não é assim? Ou outros problemas também. Mas nós estamos esquecendo o que é ser uma criança mesmo, gente. Porque criança, sim, é danado. Sim, criança tem uma energia fora do normal que o adulto não tem. Agora, o que está acontecendo é que os adultos irresponsáveis deixaram de ter noção de regra e até mesmo de carinho. Porque ou quando dá regra não tem carinho, não tem conversa, ou então não tem nada. Então você vai ver um fiozinho de escapado, que é normal, uma criança assim, que não para nunca porque não conhece regra e não conhece carinho. Ou então só conhece carinho, vira o reizinho que não pode ser contestado sem regra nenhuma. Então será que não aumentou também um monte de diagnóstico de TDAH, de hiperatividade, de falta de foco, de uma série de coisas? Porque talvez os adultos endeusaram diagnósticos e esqueceram disciplina, amor, comedimento?
Então, fica esse alerta aqui, entendido? Porque, olha, até mesmo nessas situações, tirando psicopatologias mais graves, que isso é da competência de neurologistas, ok? De psiquiatras também, mas eu vou botar de neurologista, porque neurologista pede exame, tá? Então, vamos lá. Então, tirando coisas mais graves, nós estamos adoecendo por procuração pelo médico Google, nossas crianças e a nossa própria vida. Tem pessoas que dizem assim, eu acho que eu tenho isso, ou então eu já tenho isso, mas você foi ao médico? Não, eu vi na novela, tá? Eu vi no Google, eu vi na Wikipedia. Gente, pelo amor de Deus, acorda e volta pro corpo, porque tem na Wikipedia, no Google também, coisas boas. Então vai lá procurar como superar problemas. Te dou um conselho, tá? Entra lá no canal da Lilia Barros, que eu tenho que divulgar o canal. Lá você vai encontrar NT, mas entra lá, procura morte, suicídio, dor, alguém me abandonou, lives passadas, trechos de lives passadas. Além do mais, existem outros conteúdos maravilhosos também. Então, já que é para te entrar em Google, vai procurar como superador. Qual é o teu papel para ajudar a medicina a te deixar sano, a te deixar forte, ok? Antes que chegue no nível que se torne muito mais difícil o teu jeito mudar, porque na verdade 90% do jeito das pessoas já são transtornos psicológicos e muita desculpa sem atitude. Nós já estamos no século 21. Muito bacana, abençoada a tecnologia, porque eu defendo a tecnologia. Eu vejo a tecnologia, inclusive, como a comunicação. E eu dou sempre esse exemplo nas minhas palestras de comunicação, que é uma faca. Tem gente que usa a faca para matar alguém, mas tem gente que usa a faca para cortar alimento, para abrir até um caminho, uma trilha no mato. Mas tem gente que vai pegar a faca, ou se corta logo, né? Ou vai cortar alguém. Então, como é que você está usando a tecnologia? Você está usando para matar alguém e se matar? Ou você está usando de uma forma boa para a sua vida, abrindo novas possibilidades? Que é a mesma coisa. Então, se é para você dizer que é o seu jeito, então procura o Amazon Mindset, procura um profissional de confiança para ver se você não está piorando uma situação ou você está criando uma situação por suposição. E se você já tem um diagnóstico médico, ajude o seu médico colocando a sua parte de atitude para que o seu jeito seja o jeito da sua consciência, da sua mente se sentindo bem, forte, encorajado para superar toda e qualquer dor. Observe, todas as pessoas que são extremamente mais corajosas, motivadas, mais bem-humoradas, elas têm dor, elas têm dias difíceis, mas elas também decretam, decidem que elas vão se ajudar a superar, todas, e até mesmo para o luto, ok? Aí vem a consciência que entende que quem morre é matéria biológica, porque aquilo que alimenta promove a energia de vida e segue, ok? Isso é eterno, você acreditando ou não, porque até a ciência do século 21 já comprova isso. Mas tenho certeza que você não vai ouvir e nem ver matérias completas sobre isso naquelas TVs normais, por mais famosas que sejam, e nem naquele portal que tem uma letra mais um, lembra? Também não vai. Então busque pesquisadores e pessoas que amam a vida. E olha, muito cuidado também. Porque às vezes você diz, eu conheci a Lília, a gente ouve muito isso. Conheci a Lília, mas ela é assim, olha, ela é tão coloridinha, ela é tão estranha. Porque se ela fosse mesmo a psicanalista, ela tava de tailleur bege. Aí eu vou dizer, meu querido, você precisa ver na internet, tá? Como era o divã de Freud. Era um divã egípcio cheio de almofadas, viu? Então, e detalhe, eu tenho certeza que como homem ele não lavava aquelas almofadas, viu? Porque naquele, 100 anos atrás, era um pouco mais difícil. Então eu diria que em vez de você criar rótulos, pergunte, o profissional que eu conheço me passa uma energia de confiança? Ou será que são as minhas desconfianças? Aquele profissional que eu vou, ele é bem humorado com ele? Porque foi o tempo, gente, tá? Que médico, psiquiatra, psicanalista ficava isolado, a gente brincava, era como doente. Talvez exista, mas ninguém nunca viu. Pare com isso. Hoje nós somos pessoas que estão nas mídias, nas plataformas, na comunicação, falando de vida, porque nós temos uma vida.
ok? Só que você não precisa, às vezes, ficar piorando a sua por vergonha e por desconhecer os meios que você mesmo pode acionar em você dos seus poderes pessoais, humanos, inclusive do teu próprio corpo, para ajudar você a ficar melhor. Que dirá do teu poder mental, da tua energia expandindo, indo além, com mais conhecimento, através da tua consciência, ok? Então, cuidado com esse jeito que você diz que tem, que às vezes já é uma senhora psicopatologia, tá bom? Jeito para dizer que é uma coisa boa, tu tem que te sentir bem. Tu pode ter tristeza, mas não se torna um desgraçado. Tu pode ter desafios, mas tu não vira um medroso. E olha, uma coisa é o medo natural para preservar a vida. A outra coisa é o medo de viver. Você quer ser feliz? Então isso implica em decisões novas, em expansão de consciência, em novas atitudes. E para com essa história de vergonha. Eu não vou procurar psicanalista porque vão dizer que eu sou doido. Doido é quem não procura, que fica sofrendo ao longo da história da vida 50, 60, 70 anos e nem vive o que tem que viver, com medo da opinião alheia, em vez de ter medo, é de não ser feliz, ok? E já falando nisso, porque também já acabando o nosso horário, eu quero de novo te convidar, né? Mas agora, antes do curso da psicanálise, é você. Lília, eu quero fazer análise, mas às vezes eu não tenho, porque a situação tá difícil ainda, né? Eu digo, olha, até nisso a psicanálise ajuda, viu? Porque quando você é mais confiante, você é mais positivo, às vezes você vai para uma entrevista de emprego, a tua energia, ela é tão forte, tão potente, tão elevada, que tu ainda é chamado logo, tá? E às vezes você tá no dia a dia, é onde aparecem as melhores oportunidades, certo? Mas vamos lá, eu quero te convidar, porque às quartas-feiras nós temos uma sala online pelo Zoom, onde tem uma equipe de psicanálise te esperando e que pode te atender e não tem custos, ok? O que precisa, eu sempre coloco aqui no final da live, lá nos dizeres, o telefone. Primeiro você tem que ter um Telegram, porque é lá que é o grupo da psicanálise. Se chama Nobis Psicoexpansão. Gente, Nobis é nós, em latim, tá? Nobis, nós. Então você entra lá e diz oi, porque lá todo dia você pode fazer pergunta e às quartas-feiras vai o link da sala online para lá, para o grupo do Telegram, para o grupo Nobis, ok? Aí você acessa e pode entrar para conversar com a equipe de psicanálise, tá bom? Sem custos. E dependendo da problemática, você ainda pode ter direito a um psicanalista por uns 2 meses, sem custos, separado do grupo, tá bom? Então não dá mais desculpa. Só está mal agora quem quer ficar mal, porque olha, até ser depressivo, melancólico, vitimista, reclamão, mal-humorado, habitua, viu? Sabia? Porque tem gente que diz, oh, mas eu sou assim. Não, querida, você não é, você se fez assim, tá bom? Porque até, gente, a genética, que diz assim, tudo era genético. Ah, meu pai era assim, eu vou ter. Vai ter maior probabilidade, até porque você cresceu naquele meio, né? Mas olha só, a epigenética, que é científico, sim, já veio te mostrar que o meio, as tuas crenças, aquilo que tu acredita, como tu desenvolve o teu entorno e o que fica dentro, no teu íntimo, tem a capacidade não de mudar o teu genoma, mas de desativar alguns genes que podem ser danosos a você e ativar outros genes que você precisa, tá bom? Então até genética não é mais desculpa, por conta da epigenética. Então, quartas-feiras, no Grupo Nobis, acessa lá, entra no Telegram, que às quartas, 19h15, horário Manaus, 20h15 Brasília, meia horinha vai o link para lá e começa a sala online pelo Zoom. Para baixar o Zoom não tem custos, para baixar o Telegram também não tem custos, tá bom? E o nosso outro convite, sempre, claro, objetivamente, para formação de psicanálise. Turmas online. Então, eu moro lá na China. Não tem desculpa. Se for o lado da China que tem internet, pode, tá? O outro, quando chegar, a gente leva para lá também. Mas tem a turma online, 2 aulas ao mês. E tem a turma presencial para quem é de Manaus, 2 aulas ao mês. 24
24 meses. E como é que eu posso formar em 12 meses? Fazendo nas 2 turmas. Mas Lília, só tem uma online. Não. Volta, estava em recesso a turma online, a outra turma, mas são 2 turmas online e uma presencial que você pode formar até em 12 meses, tá bom? É só acessar, entrar no site da Psicanálise que eu sempre ponho quando termina a live, ou acessar o número que eu sempre deixo de contato para receber todos os informativos, tá bem? E eu já tenho minha profissão, eu sou médico, sou enfermeiro, sou pedagogo, sou vendedor. Ótimo, você vai se tornar melhor ainda por 2 motivos. Primeiro, porque você vai estar melhor, descobrindo, expandindo, desenvolvendo novos conteúdos seus, ok? E segundo, porque você vai ficar mais capacitado a conhecer a psique. Psique vem do grego psique, significa alma. A psique humana, a alma humana, para vender melhor, para trabalhar o estresse que todo trabalho, todo profissional tem, para fazer melhor o que você já faz. Então, não dá desculpa e vem, pelo menos, conhecer o que precisa. A psicanálise está entre as 200 profissões que não vão ficar obsoletas nos próximos 70 anos, viu? Então isso é importante. Pesquisadores eternos. E 2 aulas, 4 por mês? Não me dá desculpa quanto tempo a gente fica estressado e em 4 dias a gente conhece muito para fazer a autotransformação em nós e na nossa vida, ok? Sempre uma honra no Psicando. Também tem uma outra informação para vocês. Hoje as lives estão sendo feitas ao vivo pelo Facebook. A maioria, gente, só assiste domingo ou quando volta da festa, até segunda. Normal, tá? Tem alguma dúvida? Escreve aqui porque eu sempre entro em contato para responder, tá bom? Mas não é isso, a gente faz pelo Facebook. Provavelmente, no próximo sábado, nós vamos estar fazendo a live Psicando pelo YouTube. Vou tentar colocar em igual ao mesmo tempo com o Facebook, mas a princípio nós vamos passar a fazer no YouTube, até para divulgar o canal que eu tenho lá, que também tem muitas coisas bacanas, legais, mini temas, tá? 2, 3, 5 minutos, uma série de coisas e nós temos que impulsionar. Então eu conto contigo para que você vá lá no YouTube, Lilia, L-I-I-L-I-A, ok? Barros, Lilia Barros. Se inscreve lá no canal para que você acesse. E eu vou mandar o link aqui para o Facebook, tá bom? Para que você possa assistir o Psicando lá no YouTube Lilia Barros junto comigo. Então, gratidão que você tenha coragem de mudar a sua vida. Que você tenha coragem de persistir nas mudanças que você precisa, porque é possível, sim. E até porque 100 anos passam tão rápido. E às vezes não é a idade, não é uma doença física que diz quando a gente retorna para o mundo espiritual. Porque pessoas muito jovens, crianças, muitas vezes vão na frente. Então faça valer vida, para que a vida seja realmente mais plena, apesar dos desafios. E olha, é comprovado. Quanto mais forte, quanto mais energético, positivo você é, menos caos chega para você. Tá bom? Juntos por uma vida, por energia melhor. E até o próximo Psicando, para você vir psicar comigo no próximo sábado, 17h30, hora Manaus, 18h30, Brasília. 35 minutos psicando por uma vida melhor. Até sábado que vem pelo YouTube. Uma honra sempre.